Olá, bem-vindo ao quarto episódio do podcast Performance Imobiliária do Grupo DGBZ. Estamos aqui hoje de pé. Se você não viu os outros 3 episódios... Vale a pena, hein? Você que está ouvindo aí, vale a pena, porque tá muito legal essa imagem. Vê os outros 3 que a gente está sentado. É isso aqui que a gente está fazendo de pé. E tô aqui hoje com quem? Sempre com eles, né? As estrelas. Tá? Alô, Brasil! Priscila Patrício. Olá. Alô, Mercado Imobiliário. Queiroz, né? Cara, legal. E Hoje tá Galileu diferente. Presoto. E Galileu Presoto. Presoto. Até eu esqueço que eu tô O aqui. CEO. Eu às vezes não Do sei, nosso grupo. às vezes eu não sei se eu tô, se eu não tô, mas o tema hoje é legal, né? O tema hoje extraordinário. é... Putz, cara, a gente quer falar de um tema que o mercado imobiliário adora e, por sinal, nos incentiva a melhorar sempre, né? Com constância, que é como melhorar a sua taxa de conversão. A gente vai falar aqui de como fazer taxas de conversões... Pô, vamos entregar o ouro? Né? Vamos entregar o diamante? Vocês falaram no episódio anterior, né? É isso aí, Depois da nossa última reunião de 2 horas antes desse episódio, agora a gente combinou que... Combinou mesmo? Promessa feita, Ok. promessa entregue. Né, meu Opa. amigo? Fechou. É isso aí. E é importante, né? Porque é uma dor hoje do mercado, a questão da conversão, né? De não converter o que é gerado. E hoje a gente vai explicar a lógica por trás de tudo isso, né? Que Isso é não é importante. simplesmente o resultado, tem todo um processo para chegar nesse resultado. E é isso que a gente vai explicar hoje E nessa como- nossa conversa aqui. Como esse processo ele pode ajudar a taxa de conversão, né? Exato. Cara, eu gosto muito desse assunto, de verdade. E não é à toa que aqui no fundo vocês estão vendo, assim, sabe? Uns 2 funis aqui. Legal. fundo do Pra Bailite, quem que tá já no já vocês podcast, vão ver. não tá vendo, não tá né, meu? vendo, cara. Se você não tá vendo, tá no podcast, não tá vendo, vem pro YouTube, procura lá no site da DGBZ. Performance imobiliária. Performance Imobiliária, vai lá que vocês vão ver. Vale a pena. Vão Galera, ver. seguinte, isso aqui que está sendo aberto para vocês, inclusive, foi mostrado para poucas pessoas no É mercado verdade, imobiliário. é verdade. Nunca abrimos assim, na verdade, publicamente, né? Nunca, Publicamente meu. não, Publicamente sempre nunca só abriu. em reuniões bem mais evoluídas. Bem mais evoluídas, realmente. Assim, a gente não sai. Segredinho. Cara, Nossa, segredinho. Então fica falando, pô, vocês falam de tecnologia e tal, meu. Uma parte da face aqui do cara que a gente fala tá sendo mostrada. Então vai lá, www.dgbz.com.br e busca esse episódio aí. Episódio Exatamente. Número 4. Episódio Legal. número 4, que vai ter que isso. Mas vamos lá, vamos falar hoje de como a gente vai aumentar o processo de conversão, como esse processo acontece, né? Não é mágica, né? Não é um processo que simplesmente acontece, né? Eu vou botar mais corretor, ou eu boto mais grana. Primeiro, acho que é bom a gente desmistificar essas coisas, né? Isso é importante. Não é quantidade boa. de corretor e nem mais dinheiro. Qualidade, dinheiro. né? E não quantidade. É Legal. algo que traz fundamental. mais conversão de vendas, né? E a gente escuta bastante isso até dos incorporadores, né, e principalmente da área de marketing, quando a gente explica sobre essa questão do funil, né, e que antecede a um funil de venda comercial, tem um funil de marketing. Exatamente. Esses caras falam, uau, meu. E como que... Porque assim, hoje, todo mundo que tem um CRM consegue saber de onde esse lead veio, né? Qual foi o último ponto de conversão. Mas não tem como saber, se você não tem a tecnologia certa, o passo a passo dele até chegar ali, né? E você sabe que você citou num tema legal, né, Pri? Porque assim, a última conversão deles diz pouco sobre o lead. Exatamente. E aí tem muita última conversão que está no Google, porque o cara entende que, quer dizer que eu tenho que investir mais no Google, porque o Google é minha última conversão, então por isso eu coloco mais dinheiro lá. Mas, na verdade, dentro de um processo de jornada de compra, tem micro conversões que acontecem em outros lugares. Genial. E que são um segredo, né? Que são é segredo, o que faz a exatamente. maturação E ali você não daquela sabe pessoa. que se mudar aquilo ali, aquele ponto, talvez o outro canal seria 2, 3 vezes, 4 vezes maior Mais em conversão, né, cara? Que louco exatamente. isso. Sim. Então, assim, vale a pena você entender como é a jornada, onde você altera a jornada, como você faz a jornada acontecer e fazer com que o cliente faça o quê? Dê o próximo passo. Caraca, meu. Né? Que a gente faça isso. E isso acontece através de uma integração entre esses 2 funis de marketing, que vocês vão ver agora na tela, os 2 funis, né? Que é o funil que você vê do lado esquerdo, né? Aqui o funil de marketing, esse aqui que está verde, e o que tem aqui nas cores da DGBZ, inclusive o funil de vendas, né? Que está mais o roxinho aqui no funil de vendas, funil comercial, tá? Então você sempre vê esses 2 funis, geralmente o funil de marketing não é muito comum, e a gente vai falar de cada etapa dele, de cada processo, como que é essa ordem, e por que o funil começa assim? Porque é da esquerda para a direita, né? O sentido horário, porque esse é o processo que
que porque funciona, todo né? mundo acha, na verdade, nem é que acha, todo mundo pratica, só aquele, putz, chegou o lead pra mim, é isso. Mas como assim? Como esse cara chegou? Ah. O que foi feito, né? Acho E que é como sempre ele legal chegou, né? frisar Como ele que chegou. aqui é o segredo, é onde a demanda é criada, né? Então, onde é localizado, onde a gente entende onde essa pessoa está. Exato. Né? O mais Então, louco, sabe o que é? Quando você vai assim muito pro mercado, o mercado realmente não tem clareza disso. Ele usa só a plataforma ali que tem para ele fazer, para ele gerar o lead, e ele não tem clareza disso. Então, se eu pudesse definir, é clareza dos processos. Aqui. Esse funil de marketing. Então vamos caminhar cada etapa, cada processo. Aqui, ó, a gente vai falar do primeiro, esse que vocês estão vendo aqui, que eu estou dando destaque, eu estou com o mouse em cima, né? Vocês estão vendo aí na tela, que é o do o mercado, né? O que é essa etapa do funil? Eu quero deixar uma deixa antes de só entrar no mercado, que é o seguinte: vai ter outro podcast que a gente vai falar ainda mais sobre cada etapa do que está aqui, a gente vai se aprofundar cada vez mais com dados. Legal. Mas aqui a gente tem, né? A gente combinou que tentamos um pouco, 30 minutos ou um pouco mais que isso para falar. Sim. Então essa etapa de mercado que vocês estão vendo aí na tela, essa etapa na qual a gente faz um trabalho que a gente entende o tamanho do mercado que a gente está fazendo para aquele empreendimento específico. Né? Então aqui a gente vai entender, mas qual que é o tamanho desse mercado? Aqui, por exemplo, no caso, o tamanho de mercado é de 120 mil. Então, ou seja, o mercado imobiliário ali, quem está procurando comprar, alugar, é de 120 mil pessoas. Então essa é a primeira métrica que a gente mede e a gente monitora essa métrica. Para saber o quê? Para saber se o mercado está aumentando ou está diminuindo. Caraca, meu. Porque, pô, imagina, Caraca, tô vendendo muito, imagina a sensação, pô, estourei de vender, mas o mercado triplicou de tamanho e as minhas vendas aumentaram só 30%. Caraca. Tem algo errado, né? Tem algo e errado. é legal a gente citar que ali é mercado como um todo. Então a pessoa não precisa saber da nossa existência para a gente conseguir monitorar, Exatamente. né? Que é uma coisa que A acontece. gente tá buscando meio que abriu o funil mesmo, falou, pera, deixa eu enxergar aqui quem tá buscando é imóvel, quem hoje né? tem comportamento de compra. compra. Então Exato. é no, Caraca, minha no cabeça geral. bugou aqui, sabe em qual sentido? Não, pensa comigo, Fala meu. aí. Cara, se eu tenho um produto para lançar, e aí eu venho que em forma de pesquisa só, quando a GBZ, putz, preciso dar uma pesquisa para lançar tal produto. Você fala, aí, tem 120 mil pessoas na jornada de compra aqui. Eu procurando por isso. E se eu pôr o preço tal? E se eu precificar assim? E se eu vender nessa cadência? É por isso que na pesquisa de mercado a gente faz mineração desses primeiros dados. Porque daqui na pesquisa, o dado que vem do mercado, a mineração que a gente faz na pesquisa é assim, quantos desses dados aqui está no perfil que você está buscando. Então, de repente, de 120 mil, pode ter 1.000 e você está lançando 200. Né? E aí isso precisa tomar, porque o mercado pode olhar esse número e falar assim, puta, mas esse número é muito grande. Mas, ó, se você está lançando 200, tem 1.000, mas tem mais 1.000 na concorrência, significa que a busca vai ser acirrada ali. Exatamente. Então, assim, se puder esperar os outros liquidarem para você entrar num outro momento, talvez seja melhor. Então, assim, monitorar o mercado nos dá esses insights, nos entrega dados. Cara, não, de verdade. Seguinte, vamos deixar então para um outro podcast a questão da pesquisa para a gente aprofundar mais. Porque isso eu tive onde dá muito pra chegar, insight né? nisso aqui. Onde dá pra chegar. Aonde que a gente chega, como é que a gente faz. E aí a gente pode ir para a próxima etapa, que é a etapa de alcance. E aqui eu estou falando de uma coisa, quem é que eu estou alcançando? Aqui já envolve mídia, aqui já envolve um processo de venda forte, né? Vocês estão vendo aqui, eu vou colocar aqui na tela o mouse, em alcance, aqui, ó, essa etapa aqui, vocês estão vendo alcance. Então, quer dizer, tem 120 mil e eu alcancei 36 mil desses 120. E esses 36 mil talvez vão estar mais dentro do perfil que você está querendo. Então, você não precisa necessariamente atingir todo mundo que a gente já falou aqui. Sim. E é aqui que alcance que acontece, que é a otimização do processo de mídia. Ou seja, nem sempre eu vou precisar... Pôr mais grana aqui. Mais grana, exatamente, porque às vezes não precisa. E a gente consegue também com essa ferramenta tirar o viés. Sim. Das plataformas de mídia. Compensa muito mais, ao invés de você impactar aí os 120 mil, você impacta os 38 mil, que vai ter um resultado ainda maior, né? E aí já entra ali nas segmentações, você né? vai funilando por segmentação, vai diminui custo, você é mais assertivo.
E eu quero Exatamente. colocar aqui esse ponto aqui, ó, os 30%, tá vendo que tá aqui? O que isso Aham. significa? Que é a taxa de conversão de uma etapa para outra. Isso é muito legal, e- porque a gente consegue ser muito assertivo Caraca. a ponto de ser cirúrgico mesmo, né? De qual a etapa aqui que tá travando. Qual Porque que tá travando, exatamente, meu? Muda todo o hoje, jogo lá pro e agora, comercial. falando com quem é do marketing, quantas vezes a pessoa não fica no escuro, né? Sem saber, Total, né? meu. Exatamente, não tá dando certo alguma campanha, ela muda tudo. Ah. Mas, Não, na e- verdade, mudando algo muito específico, triplicaria o resultado. Não, e trazendo para esse mundo onde as coisas estão acontecendo tão rápidas e aceleradas, tipo, tá mudando tão rápido, cara, de fato, o que você fez mês passado, talvez esse mês já não faça sentido. Exatamente. E quando você tem clareza e você erra em um time onde você pode consertar muito rápido e clareza onde você consertar, E meu, isso é fantástico, Ítalo, porque o que você falou é o que acontece no mercado. Normalmente, as tomadas de decisão é feita baseado no histórico muito. e não no momento real. Ou seja, passado Aí, não meu garante. Isso É, é resultado fato. passado não Isso garante é um resultado fato. futuro, né? Quantas e quantas campanhas, ações são sugeridas ou até feitas baseado no que já deu certo. Ou Porém, seja, eu tô em olhando no outro momento- retrovisor, é isso? Putz, Exatamente. tô olhando no retrovisor. E pegando Eu essa tô olhando no analogia... retrovisor e querendo acelerar pra frente, é pra isso frente, mesmo? tipo, não, Só pode eu- dar ruim, né? Pô, vai Só dar pode certo dar isso, ruim. né? Não, e trazendo essa parte, Às quem vezes até dá dirige... certo, só que tem ali os viéses, né? Ó, que- quem É. dirige sabe que o retrovisor é que tamanho. Meu, dá um palmo aqui da mão. Ah. Enquanto você tem que olhar pra frente que, tipo, tem É um um vidro mundo na sua gigantesco. frente, Tá ali, né? entendeu? Exatamente. Exato. Putz. Então, isso aqui, essa analogia é muito legal. Então, depois a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa da segmentação. Tá vendo? Essa etapa da segmentação é aqui onde a gente já sabe quais são as segmentações que estão dando mais resultado. Ou seja, quem são as segmentações que a gente foi trabalhada. Ou seja, não é só uma. Não, imagina. Ou seja, não é só uma Várias. peça. Não. Às vezes não é só uma landing page. Não. É Às vezes sempre, não. sempre, sempre, pelo menos 2 pessoas, no mínimo, no Ah. mínimo. E aí, no decorrer do processo, o que é legal? Novas vão surgindo, Caraca. né? Porque quando a gente começa a monitorar, às vezes vamos supor que a gente setou ali para a persona do médico, a persona do investidor. Legal. E no decorrer do processo aparece mulheres de 30 a 35 anos do mercado de cosmético, por exemplo. E que são da região. É uma comunicação completamente diferente. É uma landing page completamente Exatamente. diferente. Caraca, pra vocês que estão escutando aí e não estão entendendo um pouco essa linguagem mais técnica, a gente vai fazer um podcast exatamente falando de funil de marketing e um falando de funil comercial. E lá a gente vai destrinchar isso tudo. Definição isso. de personas, Definição. o que é uma persona, né? Ah, É, como definir como uma- definir uma. como segmentações. Porque Esses hoje legal. muitas agências já trabalham com esse mindset e tal, mas é Já. fundamental o incorporador, a pessoa interna da construtora entender, né? E aqui tem um ponto que a inteligência artificial ela encontra novas segmentações, né? Isso Como é essa fantástico. que você comentou, tipo, tá todo mundo achando que vai vender para o médico ou para o investidor e de repente tem a mulher do cosmético ali que está atuando em empresas de cosméticos ou de repente às vezes é até autônomo e que, vai dar uma atração gigante para a venda, né? Começa um comportamento, que inclusive identifica. já aconteceu, é um case, já é um aconteceu. case nosso, É um isso case. de um Tem lançamento. vários, isso aí foi outra Que a gente vez, né? descobriu novas segmentações. Nossa, eu acho que o caso mais emblemático foi o do Armani Casa, na qual eles tinham 3 segmentações, a gente voltou com 8 segmentações para vender o empreendimento todo, né? É esse, e tem várias outras, a gente está Olha sempre que descobrindo doido isso. novas segmentações. Sim, e das mais diversas. Das Tem mais caso diversas. de que a única pessoa que comprava eram não quem morava na cidade, mas quem trabalhava na cidade. Exatamente. Tem casos de que era uma segmentação específica de pais de alunos que estudavam em determinado colégio da região, porque era uma cidade de interior que não tinham muitos Cara, colégios que doido. E muito louco também, qualificados. sabe o que é bom frisar De também? valinhos. É que não necessariamente colocando mais dinheiro em uma segmentação vai aumentar. Não vai ter essa elasticidade, não né? Não. vai ter. E a importância de entender isso também. Exatamente. Aí você não queima dinheiro, né? E isso porque Exatamente. tudo tem um pico de estresse, se for pensar, né? Ah. Quando você encontra ele ali, pra que você vai pôr mais dinheiro? Não faz sentido. Então, às vezes esse pico vem diminuindo, você vem diminuindo e vai mantendo a mesma performance, né? Exato, e assim, e você tem que saber, né? E muitas vezes tem segmentação que exige muito menos recurso financeiro do que outras. Uma Putz, pergunta que eu demais. acho que a pessoa pode estar pensando nisso. É, como que a pessoa mensura isso? Por Assim, exemplo, se não estivesse o Bailitics no processo, tem como mensurar isso?
Rapaz... Caraca, meu, ia ser na unha, né? É uma pergunta que às vezes a pessoa... Porque pra gente é simples, porque é uma coisa que a gente já tem. Agora, quem não tem o Bailíticos, como que essa pessoa conseguiria esse resultado? Fazer segmentação vai ser uma loucura, né, cara? Você vai ter que... Estudar banco de compradores. Nossa, você vai fazer... Entender padrões. É todo um trabalho de inteligência artificial que um ser humano difícil dele conseguir fazer isso sozinho. Mas sim... É muitos dados que ele ia precisar de comportamento, fazer de comportamento. Mas ele teria que cruzar de alguma forma, estudar. Muitas vezes tem alguns que são tão claros que são identificáveis, né? Mas empreendimentos que exigem, vamos dizer assim, maior... habilidade na segmentação é mais complicada, assim. Mas, por exemplo, tem empreendimentos que ficam muito claros que a pessoa é investidor, né? Que aí, putz, já tem um comportamento ali que já sabe. Casal de noivos também é uma persona que poucas vezes é utilizada. Pouquíssimas vezes. E que dá muito certo. Inclusive, até uma dica, né? Exatamente. Casal de noivos. Olha aí, entregou um diamante agora, hein? Exatamente. Campanhas para casal de noivos. Isso é fantástico, sempre dá muito certo todas as vezes que a gente aplica aqui. E sabe o que é muito legal? Que aí aparece na segmentação e claro, quando a gente já sabe um pouco que vai dar resultado, a gente já usa isso no nosso planejamento. Sim. Porque tem uma coisa que é muito importante aqui, né? A gente fala muito da inteligência artificial, mas a inteligência humana... Sim, putz. Esse casamento, meu, ele é extremamente importante, extremamente, né? Porque assim, a inteligência humana que planeja o que vai acontecer dentro do Bailíticos para que a gente consiga entender, ou seja, quem dá o primeiro norte é a inteligência humana. Depois a ferramenta vai se adaptando. E real, o dia que a gente descobriu isso, mudou total o jogo dentro, né? Que tipo, precisava, assim, a qualidade humana, ela é fundamental para você fazer a ferramenta sem dúvidas, entregar o que ela pode entregar. Inclusive para ter a conversão no final, né? E outra também, tem um outro ponto muito importante que é, o que mostrar? Tá bom, é um casal de noivo, mas tipo, são noivos, mas mostrar o que para poder realmente fazer sentido? Aí entra tem na todas parte essas de copy, o que vai ser escrito, então, imagens, gatilhos mentais. Nossa, aí é uma infinidade de coisas que a gente vai... Aí a gente vai longe, a gente ama isso aqui, né? Por que a gente voa? Porque a gente ama isso. Ó, aqui eu entrei aqui, a próxima etapa é o Suspect, tá? Então no Suspect, ele vem pós-segmentação, porque aqui a gente já sabe quem é aquele... É quem já namora com a marca, né? Já tá ali namorando o empreendimento. Exatamente. Todos os decisores estão aí também. Também. Os influenciadores, na verdade. Influenciam a marca, isso aí. Tipo, então o cara tá ali olhando o empreendimento, ele tá ali, ele muitas vezes é o cara que diz não pro corretor de primeira, mas ele é o cara que visita a rede social, que fica visitando o site, que fica comentando, que fica curtindo. A que esposa, senta na mesa de amigos, vai falar do produto. Putz, você viu aquele produto da minha região? Fazendo analogia aqui, né? Quando tivesse no Tinder lá e você é o cara que passa pra esquerda e dá match. Ali depois. Legal. Ali, né? Legal. A Pri aqui tá solteira no momento. Eu não sei do que você tá falando. Tinder? O que é isso? Inclusive, né? Eu trabalho demais, não tenho tempo não tem tempo pra essas coisas, né? Entendi. Pra dança também não. Aqui, então aqui o Suspect é esse perfil, é essa pessoa mais que ela demonstra muito interesse, mas ela ainda tá com muitas opções, né? Sim. Ou seja, ela tá com vários contatinhos ali. Mas é fundamental esse número, porque assim, muitas pessoas hoje focam nos leads, né? Mas o segredo não tá no lead, o segredo tá no Suspect, porque são as pessoas que às vezes não vai querer deixar o contato, mas vai direto no plantão. Vai direto no plantão. Exatamente. Então, o Suspect é influenciado, né, pela parte online e que leva essa pessoa pro offline. Esse é um ponto extremamente importante. Que é uma coisa legal da gente falar também. Muito, muito legal. Porque às vezes as pessoas acham, putz, o cara... Eles separam o cara do off e do on. Não existe mais isso. Aliás, é a mesma pessoa. É a mesma Inclusive, pessoa. É por isso que dá tanto né? problema de equipe on e equipe off que entram em embate o tempo todo, porque existe essa divisão, né? E hoje em dia o comportamento do consumidor não é mais assim. Não, e como é que é? Cara, esse cara aqui não viu a internet. Cara, é impossível hoje, né? Exatamente. Então, assim, o cara do off vai se beneficiar da estratégia do on, né? Isso é completamente. Isso é claramente. Com certeza, muita gente já percebeu que colocou uma campanha legal que deu resultado bom, potencializou visita no stand. A gente tem até um conceito para isso, que é o Phygital, né? O Phygital. Que é o físico e o digital juntos, né? Sim. No podcast passado, ou nos outros passados, em algum momento a gente falou sobre que a tecnologia inclui e não exclui. Vamos trazer, hein? Sim. Verdade. Podemos, assim, mais uma vez, a gente tem que parar com isso, gente. A gente precisa incluir.
tecnologia e inclusão. Então não tem on e off, só tem uma coisa só. É tudo integrado, o conceito de omnichannel. O que é? Um único canal, não importa se é on, se é off. A questão facilita, né? Vamos tirar proveito. Inclusive, o online traz a questão de conseguir mensurar resultados que só com offline é difícil, né? Muito difícil, exatamente. Você consegue desenvolver várias estratégias, por exemplo, até de forma geográfica, para saber se eu fiz uma ação naquela geografia, naquela padaria, aquele restaurante. E aí as pessoas que frequentam ali começaram a vir, ou seja, é possível você fazer isso com a ferramenta como o Bylytics, e também é possível você saber, aquela ação off começou a dar resultado. Né? Legal, então faz mais aquela ação off. Sim, exatamente. Né? Faz mais. Então, assim, de novo, gente, vamos lembrar sempre da inclusão. Inclusive, eu acho que isso é uma boa ideia, falar sobre ações cross-channel. Explicar o que é. Isso é legal. Sensacional. Isso é legal. Dá isso é legal. ideias. Aliás, aumenta a conversão, ação cross, né? Muito, Sim. meu. Vamos trazer depois cases aí que a gente tem dentro da casa, que a gente fez de ação off, e antes disso a gente fez on para poder dar essa esquentada. Mas se a gente puder falar, guarda alguma coisa dessa parte de funil. Se você quer um lead qualificado, não existe um lead qualificado sem esse processo aqui de funil de marketing. Não existe. Né? Não você tem tá como. no marketing da esperança. Na verdade, é o marketing da esperança. Na verdade, Você tá na até esperança pode que existir. Mas aí você vai chegar no 1% que está no final do funil. Então você não vai atingir os outros 99% que ainda estão percorrendo, né, esse timing. E sabe o que dá mais dó? Quando a gente pega empreendimento que tem potencial, você pega um empreendimento que a incorporação acertou em vários quesitos de produto. Gabaritou no projeto. Em quase, o projeto é maravilhoso. E o preço é bom. Preço bom e o cara tá usando um processo de marketing errado, né? E aí ele fica ali, eu podia estar vendendo 10 por mês, estão vendendo 2, 3 porque ele acredita que é só o projeto é suficiente para vender, E né? também tem muito ao contrário. O cara que tem um projeto, você fala, puta que o pariu, cara, esse projeto aqui. E aí ele tá fazendo isso muito bem feito, que é aquilo que a gente até comentou da TechPix, né, meu? O cara fez um negócio tão bem estruturado. De marketing. Que o produto virou viral, meu. Aliás, a gente tem vários cases disso, né? Inclusive, de produtos que não performavam e que com inteligência e com marketing correto, você consegue colocar ele no lugar certo, né? Isso é legal. Não tem... O mercado imobiliário é mágico por causa disso, né? Sim. Parece que sempre tem alguém, mesmo os produtos mais desafiadores... Sempre tem. Tem alguém querendo comprar. Que sempre vai se identificar com aquilo, né? Exatamente. Quando o problema não é preço... A gente consegue sempre... Agora, quando o problema é preço, quando está desenquadrado completamente, aí a gente sabe que tem alguns problemas, assim. Ou tem alguns projetos que erram muito feio também, né? Então, são poucos. Eu acho que com o tempo, com a questão das pesquisas e tudo mais, isso tem sido cada vez mais difícil de ver, né? Um projeto que errou completamente. É muito difícil hoje em dia. Mas existem ainda alguns perdidos por aí, que provavelmente são os que têm estoque alto. Exato, assim, que estão batalhando muito. Mas, isso faz parte do jogo, né? Nem todo mundo acerta todas as vezes, né? E aí a questão é de você ter a comunicação certa mesmo, Exatamente. né? Tem solução para isso, né? Também. Tem. E aí a gente pode ir para a próxima etapa, que para mim é a etapa que eu adoro, que na verdade é a etapa que motiva basicamente todo o nosso trabalho, que é a etapa de quem? Quando a gente sabe que o cara entrou na jornada de compra. Ou seja, a gente sabe que ele está entre 1 ou 2 empreendimentos. Né? A gente sabe que ele vai escolher, ele tomou a decisão de comprar realmente um imóvel. Então, aí que significa que esse cara está na jornada, e é aqui onde esse trabalho precisa ser muito bem feito nessa etapa, para fazer tanto ele virar lead, ou para ele ir para uma visita super qualificada. Né? Então, a jornada é onde você precisa ter muito carinho, e na jornada é legal, porque olha que legal, o que você sabe na jornada? De que qual o comportamento dele de suspect, que segmentação ela veio, quando eu alcancei ele, de que mercado ele veio, e aí você faz um trabalho na jornada muito forte para quê? Para ele se transformar em lead, que é o que todo mundo quer comprar no mercado imobiliário, que são leads qualificados, né? E aí a gente vem para a nossa próxima e última etapa no funil de marketing. Todo mundo acha que é o início. Que todo mundo acha que é o início, mas que pra gente é o final de um funil. É o final de um funil e o começo do outro. E o começo do outro, exato, que é o lead. Ou seja, esse aqui fica todo mundo querendo, eu quero um lead
Qualificado. muito bom, que já compre. E aí, pô, mas como é que você faz isso? Cara, explica, né? O cara passou por quantas etapas? 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Cara, o cara Pra foi virar muito um lead, educado. né? aí, Pra virar um né? lead. Ele foi Então, muito quer dizer, qualificado, educado, a jornada, putz, é muita coisa assim. Olha, E aí, né? às vezes, isso demora um dia, todo esse Exatamente, processo. Às vezes demora meses, né? 18 meses. Então, esse processo isso, acontecer. o nosso trabalho é justamente encurtar esse processo. Exato. Então, quando a gente entra, é isso. O objetivo, né, com software de segmentação e tudo mais, é você encurtar esse processo de decisão. Mas depende da pessoa, né? Depende. E depende muito do que também? De você entender as etapas que estão acima. Lembra que a gente falou um pouco antes? Que é assim, ó, eu consigo olhar cada etapa Aham. e agir naquela etapa. Então, se eu tenho uma etapa de alcance para segmentação, pô, será que eu estou alcançando o que eu deveria estar alcançando? Será a etapa de segmentação vai dizer se eu estou trazendo as pessoas, se eu estou alcançando as pessoas certas. Uhum. Né? E aí, a partir daí, então assim, eu olho, só para olhando o funil de marketing inteiro, muita gente pega campanhas que estão ruins, né? Ou que acha que está ruim e mexe na campanha toda. Sendo que o Ítalo aqui até já falou aqui nesse podcast que, cara, eu preciso mexer talvez num. Um requisito só. A Pri também comentou, né? Aí eu triplico o resultado, que são resultados que a gente já tem. Sim. E eu consigo fazer resultado. Então, assim, pô, tá tudo certo. Às vezes você tem o posicionamento correto, às vezes você tem a campanha certa, às vezes você tem todo o processo bem adequado. É que você só errou porque, às vezes, tem investimento demais, que você está poluindo o mercado com aquilo. E aí, muitas vezes, se você for concentrado, você vai melhor, né? Sim. E é legal também falar que para cada etapa desse funil existem as réguas de relacionamento. Exatamente. E aí, nessas réguas que agem as nossas amigas, né? Legal. Quem são os nossos parceiros? A parte da inteligência artificial e o machine learning. Os robozinhos. Os nossos robozinhos. Porque o que robozinhos. acontece? Eles entendem quais são os padrões que estão dando mais certo, quais os banners que estão sendo mais vistos. Exatamente. E começam a replicar o que está dando mais quem certo. é que leva? E é assim que ele aprende. Porque imagina, tá aqui em cima. Esse aqui que foi aqui em cima, opa, eu abri aqui. Esse aqui que está aqui em cima, ele olha, pô, tem 130 mil, virou 36 mil. Pô, tá bom, desses 36, quem foi que virou 2 mil? Desses 2 mil, quem foi que virou 1.000? Quem foi que virou 800? Então ele vai entendendo. Uhum. Mas sabe ele quem entende vai dar cada certo. um, né? E aí Cada aquela um. pergunta, você fala, putz, dá pra fazer humanamente? Porra, tem como? Tem, Tem. mas putz, você vai olhar, em tipo, grande escala vai ser humanamente impossível. 120, depois entender 36 mil. Talvez Não no tem empreendimento que você tenha poucos, talvez seja um incorporador que só tenha um, o cara conseguiria fazer isso de alguma forma. Sim, se essa pessoa tiver um estatístico analisando isso um também. cientista de dados juntos, talvez consiga. Mas ele não vai conseguir ter a jornada. Não vai ser em grande escala, não né? vai conseguir em Não grande vai ter escala. como. É isso. E aí o que a gente passa para onde? Para o funil, que é o funil de vendas que começa, né? Vocês estão vendo aí na tela, ó, o lead, que é o final do nosso funil de marketing e o começo do funil de vendas, que esse aqui é mais conhecido, né, Brasil? Esse aqui, todo mundo acho que já está um pouco familiarizado com ele. Já. Né? Apesar que o nosso tem umas características especiais e tem a mesma dinâmica, né? Que funciona também por etapa. Sim. Né? E a gente consegue aqui, por exemplo, entender, olha, o cara virou lead, virou, quem fez visita? Né? E aí, por exemplo, lembrando que se eu tenho lead formado, o que eu tenho que fazer para levar ele para visita? Que aí é a regra de relacionamento. Isso é extremamente importante, trabalhar cada ponto desse A aí, nutrição, né? Porque é exatamente aí que se perdem muitos leads. Muitos mesmo. Que é quando o corretor atende a primeira vez, depois ele esquece completamente dessa pessoa, não vai continuar nutrindo, essa pessoa vai ser esquecida e vai acabar comprando um outro projeto quando estiver madura daqui 2, 3, 5 meses. Você sabe Inclusive... fala aí, Não, então. pode falar. Não, eu ia falar que é o seguinte, que tem um mal no mercado, que o corretor, ele... Como tem sempre, né, uma quantidade, essa questão, quero quantidade de lead, ele acaba não dando valor para o lead que ele recebe. É isso, meu. Essa é a palavra, não dá sobre valor. Isso, meu. A gente está numa reunião hoje, inclusive, com 180 leads, quase 200, eu acho, parados, esquecidos. Não, é parado, que na verdade já tinha 560, tá, daquilo lá. Nossa. A gente teve uma reunião com o incorporador e falou, cara, peraí, a gente tá tendo essa taxa de conversão, e por que parou aqui nessa próxima leva de lead? Dói, né? Dói E aí demais. a gente vai e ele entender precisa do funil. esgotar o projeto em 4 meses. Os clientes para esgotar já estão ali, parados. Já estão ali, meu. E o mais engraçado, que
Pô, os clientes, não é bem isso mesmo, os clientes para esgotar com a mesma taxa de conversão que ele já teve, que é uma taxa fora do mercado, já tá ali. Só que foi trabalhado e negligenciado, sabe por quê? E aí você identifica muito Porque não fácil. foi dado valor, muitas Você vezes. vê lá uma tarefa para daqui 20 dias. É. Porque quando você joga isso dentro de um CRM, e aí é um hackzinho para quem trabalha com isso, a pessoa só faz isso para não perder esse cara. Porque tem como deixar automático lá para, se você não atendeu em 1 hora, você perdeu perde. esse cara, a gente vai passar Sim. para outro. E aí o cara joga uma tarefa para 20 dias, Só pra burlando o manter. sistema. Gente, Pra receber é mais. um tiro no pé, né? Porque você já vai ter perdido o timing. Esse cliente já pode até ter comprado outro projeto, inclusive, daqui 20 dias. Mas aí você vê que a coisa não adianta. Então né? aí a necessidade de treinamento. Por isso que nós vamos ter E falando inclusive, spoiler, vamos ter um falando Exatamente. disso e os hacks de como aumentar a taxa de conversão nessas etapas. A gente vai falar Legal. de SDR também. Ô, SDR, pô. Importantíssimo Guarda nessa esse nome, etapa hein? aqui, hein? Guarda aí, SDR. E aí, mas vamos para a próxima etapa. Vem para a etapa de proposta, né? Aqui, ou seja, é a etapa na qual o cliente precisa tirar, ele precisa falar do valor que ele quer, a negociação precisa começar aqui, precisa tirar alguma proposta dele. Lembrando que esse funil nosso comercial, ele é diferente um pouco dos funis dentro de construtoras imobiliárias, né? Porque lá o processo é um pouco mais enxuto para alavancar, fazer rápido, entender o processo de levar o cara ao próximo passo. Aqui a gente mede mesmo as etapas mais importantes para saber onde está travando. E a gente Sim. precisa medir, porque lembra, né? Isso volta. Ou seja, quem chegou na proposta, eu vou saber quantas pessoas eu tenho no funil de marketing, Com a mesma característica. que é a mesma característica que chegaram na fase de proposta. Então, assim, isso é fundamental, esse feedback, para a gente ter um resultado melhor. Pro Então, nosso assim, carinha aprender aí, né, exatamente, meu? para o machine learning Exatamente. aprender, para os nossos robozinhos aprender o que ele tem que fazer para dar mais resultado. E aí a gente vem para a próxima etapa, que é a etapa de negociação, que é a etapa de mesa, aí, que essa é uma etapa que vamos entrar mais em detalhes no funil de vendas, tá? Dentro dela, e aí a gente vem para a etapa de compra, que a gente quer saber quanto comprou. E a gente fala pro robozinho, cara, ele na verdade ele fala, cara, eu preciso encontrar todos desse aqui. Todos deles. Aí ele sai louco. Aí ele sai Aí enlouquecido esquece. atrás. Por isso que precisa sair as primeiras vendas, por isso que o feedback precisa existir, por isso que a coisa Isso. toda tem que Exatamente. acontecer, né? Assim, dessa forma. Então, assim, é mais... E aí, acho que tem um ponto, né? É mais do que uma inteligência artificial, também tem inteligência humana e tem o processo. Ou seja, por que a performance acontece, que é o nosso tema aqui, né? Por que a conversão aumenta? Porque é um conjunto, né? E com isso tudo em prática, a gente consegue falar a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. Exatamente. Então, não é milagre, né? É Ah. um processo, é um conjunto de fatores Não que é, acabam meu. acelerando a taxa de conversão. E, E- por que a taxa hoje é menos de 1% no mercado? Porque praticamente nenhum lugar se preocupa com isso. Fica um Não. desespero de vender pro próximo lead. O melhor E é sempre o próximo. O melhor é sempre o próximo. Cara, calma, meu, vamos lá, é mercado imobiliário, isso aqui é tailor-made, né? Isso aqui é negócio assim, puta, não tem 2 casas iguais, né? As pessoas depois fazem cada um, então cada um tem seu sonho, É tem um suas processo prioridades, demorado, né, de decisão, não é rápido, então não tem como total. tratar como se fosse. Precisa de um É tempo. bom, acho que é bom falar disso, de que, não existe aqui a receita do bolo mágico Não. que vai te levar... Não. Pera aí, amigo. Mas é um conjunto. Você tem clareza, você consegue enxergar onde é que é. E se você errou, mas você consertou rápido, que eu acho que é o mais importante, acabou. Porque você só conserta rápido quando você sabe onde você está errando Onde você tá especificamente, errando. né? Exatamente o que a gente está falando aqui. E aí a nossa última etapa do funil de vendas, que é uma etapa que tem tudo a ver com o que a gente está falando e que a gente não conhece muitos CRMs que tem, mas a gente usa muito, que é a compra futura, que é o nosso CF. O que isso significa? A gente criou essa etapa por causa do negligenciamento dos leads, né? Ou Total. seja, a gente sabe, ou seja, a inteligência artificial nos aponta de que aquele cara ele vai comprar um imóvel, mas nem sempre o nosso feedback é, não, acho que esse cara está desqualificado. Putz, mas a gente sabe que esse cara, então a gente manda esse cara para compra futura, que é para a gente continuar nutrindo a palavra que a Pri gosta de fazer nutrição. Onde tem uma magiquinha aí. A mágica que da acontece. nutrição. Adoro pra- essa palavra, gente. pra Ela fazer gosta, ponto, assim. ela gosta. Então tem que Ela- nutrir os leads para dar resultado. Inclusive, tá? hoje eu ouvi ela falar umas 10 vezes a palavra nutrição.
que eu contei, gente, que é tá? o segredo. É o segredo que dá. É o segredo do sucesso. Você tem É que... a nutrição, é a constância, Aí é você você- não abandonar o cliente. De então, fato, no É fundo, isso no aí. fundo, o que a gente está falando eu só tenho que nutrir eles de formas diferentes em cada etapa é diferentes, isso. né? É a palavra-chave do negócio. Entendeu? É isso sobre aí. isso. Você chegou até aqui, amigo. Eu Só vi pra isso, é ouvir sobre isso. É sobre isso. É sobre nutrir. Tão simples assim, né? Só precisa saber a hora certa, do jeito certo, a forma certa e como Onde Coisa fazer isso. pouca, assim. básico, Onde, fácil. como, quando. Aonde, Como, né? aonde, De de formato, que né? forma, É, de qual que forma. conteúdo, o que É. você escreve. Exato, Legal. tem tudo. Mas assim, mas é por isso que a taxa de conversão, geralmente, o que a gente trabalha é 3 vezes a do mercado imobiliário. Então, assim, não é porque a gente é melhor simplesmente porque é melhor, né? É porque a gente construiu um processo, esse processo está baseado, tem o apoio de uma tecnologia e a gente consegue demonstrar resultado através dela, né? Ou seja, tem uma Exatamente. inteligência humana e artificial trabalhando juntos aqui. E aí eu acho que a gente... Eu gostaria de entender quais são os pontos que travam hoje em quem tá ouvindo a gente, sabe? Outra, seria Que ótimo. eles comentem assim, olha, Putz, gente, boa. eu sinto que aqui interno trava tal ponto, ou trava esse. Eu arrisco dizer que grande maioria vai falar que trava na ponta comercial muitas vezes. Eu tô contigo nessa. Porque, assim, né, em Mas reuniões... Mas também não é onde porque- eles mas é isso aí. entendeu? Porque quando o cara vê, De né? repente é onde falta- ele É a única coisa que ele vê. Exatamente. De repente falta ferramenta para ele entender que, na verdade, está travando muito antes. Que é aquilo que ele não é sabe. só um reflexo que ele Sabe tá vendo uma coisa na, que na foi ponta. muito forte pra Exato. mim? Tipo assim, geralmente você grava uma coisa que te emociona, né? E assim, foi do outro lado, a gente tava numa reunião com um grande corporador e o cara era da parte de marketing. Ele falou, pausa, 1 minuto, tipo... Cara, é muito bom ver vocês falando de um funil de marketing, reconhecendo isso É aqui. importante, Não né? é só o comercial. Entendeu? O cara falou assim, porra, ele nunca Inclusive, escutou fica a isso. dica, né? Pra quem é de marketing, gente, vocês precisam entrar no nosso YouTube e ver a parte visual dessa apresentação. Porque Putz, precisa, isso aqui é o faço. sonho de consumo de qualquer Caraca, profissional do meu, marketing. porra, é você caraca, ser meu. independente, não precisar do feedback da ponta comercial pra saber o que tá acontecendo em Isso. cada estágio, né? Em tempo real o negócio. Pô, isso é isso. legal, isso é legal. Lembrar que a gente está falando, essa aqui é a parte principal, é o motor de aprendizado do Bylytics, mas ele tem muito mais do que isso, tá? Aham. Mas esse é o aprendizado, esse é o motor do Machine Learning que faz com que a inteligência artificial tome as melhores decisões. E é isso, gente. Esse é o motivo. Então, você veio aqui querendo, né, saber, espero que a gente tenha ajudado um pouco, porque é como melhorar essa taxa de conversão. Então, a dica, vamos imaginar, pô, cara, mas eu não vou trabalhar com o DGBZ. A dica para você que quer fazer, pensa na nutrição. Pensa na Pensa na nutrição. Pensa Pensa na numa nutrição, forma cara. de Pensa fazer isso. isso. E pensa faz numa uma forma coisa de também, uma das fazer. últimas coisas que a gente falou, imagina que você está numa estrada com um carro e seu farol, ele cara. ilumina até 100 metros. Foca no que você enxerga então, Exato. agora. Não Mais 100 olha pro metros, você foca. retrovisor. Não olha pro Nem retrovisor. sempre o retrovisor é É o melhor indicador. Então, acho que essas 2 dicas acho que são fundamentais. Pô, beleza, não tenho, não gosto, não posso trabalhar ali com Bylytics. Foca na, Foca. Eu acho que focar na nutrição, Foca de na repente, nutrição, cara. construir algumas regras de relacionamento baseado no que dá mesmo. É, né? Isso, seguinte, Em eu quero algo mais saber real. generalizado, mas que fale com esse público, né? Isso aí. Eu quero saber real a dor, de onde está empacando na sua cabeça aqui o processo. Manda via direct, manda lá na nossa, Faz no um nosso comentário site. lá Um no comentário. site e tal. no Porque nosso post. da próxima vez a gente vai trazer aqui, falando quando a gente falar de funil mais específico, a gente vai trazer isso e falar o como ou como a gente já fez ou como algum parceiro nosso já fez. E se é Exatamente. algo novo, a gente vai testar. Vamos testar, vamos sim, fazer. sim. Vamos ver. Então as redes aí, @DGBZ _ no Instagram e o nosso site www.dgbz.com.br. Vai lá, deixe seu comentário, nos siga Isso nessas aí. redes E se sociais. você veio parar aqui hoje, assiste, ouve os anteriores que vale muito a pena. E fica de olho que tem coisa boa vindo por aí, hein? Coisa muito legal vindo. Preparamos isso aqui com muito carinho para vocês, o mercado imobiliário, hein? E É se isso aí. achou legal esse aqui, imagina O próximo. Porque o que acontece? o melhor, o próximo, né? Ainda está. O melhor é o que está por O vir. melhor é o que está por vir. É. Então, se Ou esse for seja, bom, como consequência, o próximo é o melhor. putz, melhor que esse, meu. Vamos Caraca. desafiar aqui, né? Vocês gostam de Vamos subir ter a quem régua, hein? gosta, de verdade. Olha, mas é é o isso. objetivo. Obrigado para você que beijo, está Brasil. escutando a gente, que está vendo a gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a gente se vê. próxima. Tchau, tchau.